E os nossos convidados de hoje são o professor Mário Safra. Bem-vindo. E o próximo convidado da noite, professor Paduel. Com vocês, o próximo convidado da noite, professor Max Tosa. Seja bem-vindo. Você não é doutor, né? Boa noite. A gente vai falar sobre assuntos importantes que envolvem a sociedade em geral. Vamos falar sobre sexualidade, violência, escolha profissional e identidade. E os nossos convidados de hoje vão responder a essas perguntas conforme suas experiências e o que eles aprenderam ao longo do tempo. A primeira pergunta vai para o professor Mário Safra. Professor Mário Safra, para você, o que é sexualidade humana? Você tá tão bosta? Eu tô grande esquina. Então, professor Mário Safra. Tem que ser eu que tenho essa universidade. Bom, primeiramente, não aprendi nada. Não tem que ter artigo científico. E segundo a ONU, a sexualidade ela é algo que você sente. Não é algo que você pode escrever como fosse algo físico, é algo que você sente. Relação sexual, sentimento amoroso por uma pessoa. Isso é algo que você é sentido. Uma pergunta? Sim. Tem uma diferença entre sexualidade e orientação sexual? A orientação sexual, ela faz parte da sexualidade. Ela pode ser definida de várias formas. Por exemplo, o heterossexual. Eu considero normal. É o homem gostar de mulher, a mulher gostar de homem. Tem também o homossexual, que ele é igual o sol da meia-noite. Vocês conhecem o sol da meia-noite? Sim. É um filme, né? Não, é que o sol da meia-noite você acha que não queima, mas queima. Tem também um muito conhecido que é o bissexual. Ele é conhecido como gilete. Tudo é como gilete. Ninguém tá lembrando. Eu tenho também aquele que passou por todo mundo, que é o pansexual. Ele não tem preconceito, pode ser branco, preto, mulher, homem, travesti, está pegando todo mundo. E tem também uma pessoa que não sente atração por nada, que é o assexual. E antes que você pergunte também, é interessante mencionar que não existe limite de sexualidades. Uma pessoa pode se apaixonar por uma janela e se identificar com uma janela sexual. Isso é algo natural que qualquer um pode sentir. Na sua opinião, professor Guilherme, o que você acha sobre esse assunto? Qual é o seu ponto de vista? Meu ponto de vista é claro, né? Como diz, eu era cego, agora eu consigo ver facilmente, né? Então, acho que Desculpa. Professor Guilherme, qual é o seu ponto de vista em relação a esse assunto? Bem, meu ponto de vista é claro. Eu fiz uma cirurgia, era cego, né? Eu usava grau 13. A partir disso, eu comecei a ter uma visão mais clara. Eu concordo completamente com o que ele falou, baseado em pesquisas, né? E vocês, qual a opinião de vocês em relação a esse assunto? Eu já lhe perguntei. Abraço.
ter bastante atenção ao discutir esses temas. Eu sei que eu não comentei antes sobre a sexualidade, mas, assim, eu achei muito interessante o ponto de vista do meu amigo Max Hoff. Mas, assim, o sexo, ele realmente se refere às características biológicas do ser humano, enquanto a sexualidade, ela lida um pouquinho mais com as características emocionais, psicológicas do ser humano em si. Achei muito interessante aprender um pouco sobre os diversos tipos de sexualidade, os diversos tipos de atração sexual que as pessoas sentem. E isso foi muito interessante, eu achei um ponto de vista muito esclarecedor. Muito obrigada. A mídia é ainda a principal fonte de informação e influência no mundo. Qual a relação da mídia na sexualidade de um indivíduo? Bom, como eu ia dizendo, a mídia ela é uma das principais fontes de informação do mundo. Então, quando a criança ela vê uma novela de 2 anos se beijando, ela identifica isso como normal. E às vezes, se ela sente atração por um outro garoto, ela vai se sentir representada. Agora, se ela não vê esse tipo acontecendo e ela sente atração por um garoto, ela vai se sentir estranha, como se ela fosse diferente. Muito obrigada pela sua resposta, mas eu posso lhe dizer que isso já acontece atualmente. Já tem ator bi, trans, que ele faz novela, tá? E isso é ótimo, porque mostra a evolução da sociedade. Há uns 10 anos atrás não tinha isso. Hoje em dia, o gay ele se sente representado. No caso, você está querendo dizer que a mídia ela influencia as pessoas a se transformarem em homossexuais, bissexuais? E ninguém vira gay, todo mundo nasce gay, entendeu? O gay já nasce gay, ele não vira gay. Ele apenas se desfaz. Ele apenas se reconhece no ator. Ele não se descobre graças ao ator. Muito obrigada pela sua resposta. Você tem alguma opinião em relação a isso? Não? Outra pergunta para você, Max Collins. Sabe o trabalho que você fez na faculdade aqui agora? Eu acho que tu poderia. Dá? Faz uma pra ele. Não, Vai ter sexualidade. Mas eu não sei se É a última Eu já. sei, mas eu poderia avaliar o assunto dele. Em vez de falar só sobre um assunto e depois falar sobre outro assunto, e depois sobre Eu acho que o mais sério é assim. É, um mais assunto fácil, né? massa, Mais aprender. um assunto mato, né? Vai poder, já. Ele sabe do assunto, né? Tá bom. Nossa. Qual coisa foi que eu parei? A escola é a primeira. Professor Max Collins. A escola é o primeiro contato de uma pessoa com a sociedade. Como esse ambiente escolar influencia na sexualidade? A gente sabe que nas escolas, principalmente as brasileiras, tem uma questão muito de bullying, de racismo, de preconceito. Então a escola ela tem o papel de ser acolhedora a esse tipo de gente. Por quê? Porque a pessoa já vai sofrer naturalmente por ser diferente, por ser uma minoria. Então a escola ela tem que acolher essa criança, mostrar para ela que isso hoje em dia é considerado normal. Que apesar de ela ser estranha, mas é algo normal. Que ela vai se descobrir com o tempo, tem que se aceitar. E conscientizar os colegas dela a não brincarem com ela, porque eles podem magoar com a depressão. Segue aquela velha história, né? Tipo, se eu não gosto de jiló, é só eu não comer, eu não preciso bater nele. Cortar um pouquinho. Faz sentido, meu colega Germano. Então, professor Max Collins, eu gostaria de saber, né, na sua opinião, qual é o papel da família após o descobrimento da sexualidade? Família. Na verdade, o tema sexual em família é algo muito complicado, porque na maioria das famílias brasileiras isso é considerado um tabu. Às vezes a criança descobre que é sexo na escola ou na internet, quando eu vídeo por aí. Então, o que a família tem que fazer? A família tem que ser acolhedora também, porque muitas vezes o filho ele não se revela porque ele tem medo de decepcionar os pais. Aí o que acontece? Ele acaba casando com uma mulher, se não há, maltratando ela, por baixo, a empresa, acaba com a vida dele. Enfim, a família, ela é o primeiro contato de herói. Ele vê o pai, vê um herói, vê a mãe, vê um herói. Então ele tem que se sentir confiante para mostrar que ele realmente é. A família tem que ser o principal apoio de uma pessoa que está se descobrindo a sua sexualidade. Esse tem que falar sobre isso.
obrigada pela sua resposta. Eu achei muito interessante o seu ponto. Então quer dizer que se ele bater na mulher, ele acaba com a vida dele. Né? E a mulher que ficou traumatizada? No caso, você não leva em conta a mulher que está indefesa e foi maltratada pelo marido? Eu tô falando É de isso que você, sexualidade. essa visão que você está tendo, que uma mulher ela pode ser maltratada? Você fez drama da Alemanha? Você fez drama da Alemanha? O que você quer? Tu me deu uma pergunta sobre a questão do apoio, quando a pessoa está se descobrindo. É só da família ou a pessoa também pode confiar em algum amigo próximo? Não pode ser primo, mas fora primo, pode confiar se for um amigo, um irmão, pode confiar. Pois é. E esse apoio não é só da família, esse apoio que vem da escola. Isso é muito interessante que você mencionou sobre a internet. Eu acho que vai ressaltar também na parte das mídias. As mídias, além de incentivar, elas mostram esse mundo sexual para as crianças, entendeu? E aí, se os pais não têm essa conversação com o filho, onde essa criança vai procurar informações? Vai procurar em sites que nem sempre são propriamente confiáveis. São informações, talvez informações falsas ou informações mal disseminadas para a criança. Obrigada pela sua resposta, professor Marco. A gente vai falar agora sobre um outro assunto muito importante também, né, que ele acabou de citar aqui, violência. E eu gostaria de fazer essas perguntas sobre violência, especialmente para o professor Riquemânio, mas vocês também, professores, podem ficar à vontade para dar o seu ponto de vista em relação a esse assunto, tá bom? Então, professor Riquemânio, sobre o tema violência, como que hoje ele ocorre na sociedade? Boa pergunta, boa, muito boa pergunta. Olha, se você for analisar sobre a violência na sociedade contemporânea, né, nessa sociedade hoje, você percebe que ela não é de agora. Ela acontece, desde Empátia, lá em Alexandria. Vocês veem como que as coisas acontecem. Lá, a mulher, simplesmente por ser uma mulher cientista, foi perseguida por dar opiniões, por formular um trabalho excelentíssimo. Mas hoje, fica caracterizado assim na cara que a violência ocorre de uma forma tão na cara que ninguém nem dá atenção. Assim como aconteceu lá, ninguém nem liga. Ocorre violência psicológica, violência física, violência sexual. Todos esses tipos de violência eles ocorrem e na nossa cara assim a gente simplesmente faz igual a Alexandria. Deixa o tempo passar e o tempo que resolve. Mas muito boa essa pergunta, muito boa. Muito obrigada pela sua resposta, mas eu gostaria de ressaltar que existem sim pessoas que ligam para isso. Nem todo mundo é covarde, deixa de ver sua filha apanhando e não meter a mão ou denunciar, tá bom? E vocês? Vocês têm alguma opinião sobre esse assunto? A violência de hoje em dia, Poderia reformar a pergunta? Sim, sobre como ocorre hoje na sociedade a violência. no caso, no meu ponto de vista, a violência ocorre em diversas formas. Hoje, eu acho que é muito comum, eu gostaria de destacar, a violência verbal, no caso, nas redes sociais. Eu acho que é uma das formas das pessoas se expressarem agressivamente, no caso. Não estou falando de agressividade em si, que é um impulso da ansiedade e tudo mais, mas eu estou falando de violência mesmo. As pessoas xingando umas a outras por opiniões divergentes. Isso é muito comum nos dias de hoje. Isso é verdade. Bem, essa questão da violência na mídia, que também pode ser chamado de cyberbullying, que é muito comum também na rede social, é um ponto que a gente tem que pensar para ver. Porque muitas vezes as pessoas estão se expressando o que elas se sentem. E muitas vezes utilizam a mídia como uma forma de colocar todos os sentimentos, como elas se sentem. E isso acaba provocando a violência. E aí uma pessoa violenta com a outra, e isso vai jogando. Porque se uma pessoa trata a outra mal na rede social, a outra, ela não vai ficar calada, ela vai devolver a violência. Ela só vai revirando. E essa vai formando uma bola de neve, que cada vez mais uma vai ofendendo a outra mais ainda. Até chegar a um ponto de muita polêmica. Muito polêmico, verdade. E você, Batistosa? Eu acho que você não é paga para dar sua opinião. Você tem que ter essa cuidado e escutar o que tem a dizer. Não, Uma eu boa sou. eu Você é formado em que opinião? Então pronto. Não. Faz a pergunta está sendo Não, mas eu estou aqui justamente para entrevistar vocês e eu tenho certeza
Aí a gente tem certeza da morte. Isso só vai nascer Não amanhã. é pra ter certeza, cada um seu ponto de vista só. Não precisa ser uma coisa. Você não é formada em opinião. Qual que é a sua formação mesmo? Fazer perguntas. Eu sou jornalista. Então eu faço para fazer perguntas, não dê respostas. Eu estou fazendo perguntas, mas eu tenho o direito de responder também. Ah, que coisa trabalho. Isso não você faz direito. Realmente. Então, professor Miquel, o que leva uma pessoa a se tornar violenta? Olha, o que leva uma pessoa a se tornar violenta? Uma boa pergunta, mas assim, são levados vários fatores para uma pessoa ser violenta. É a questão psicológica, né? É também a questão de familiaridade, questões biológicas, ou seja, o que são isso? Essa questão psicológica é como que a pessoa ela está naquele momento, né? Tem um termo que ele se fala que é a questão do momento. O que leva a oportunidade para a pessoa se tornar agressiva ou gerar uma agressão? Essa questão da questão biológica, a variação de hormônios é muito levada em conta. Se a pessoa tem danos no cérebro, se a pessoa tem algum problema que leva ela a pegar e agir dessa forma. A questão de familiaridade também, a forma que a pessoa ela foi criada, se ela teve pais muito agressivos, se ela teve ausência de pais, uma ausência de educação. São essas as coisas que levam uma pessoa a ela se tornar agressiva nesse ponto. Obrigada por essa resposta. Vocês têm alguma coisa a dizer? Quero dizer que muito interessante, nosso amigo Miquel falou, que a agressividade ela é derivada de uma criação que afeta a personalidade da pessoa ou por um momento de extremo estresse. E realmente, segundo as pesquisas científicas do filósofo Piton, faz sentido ver isso. A agressividade não seria um instinto que todos os seres já têm? Porque animais também têm agressividade. A violência é diferente. Você citou muito nas suas falas a questão da pessoa ser agressiva. Mas a pessoa ser agressiva é o mesmo que a pessoa ser violenta? Depende. No direito, a pessoa é agressiva quando ela bate alguém. No de animal, aí não sei mais, eu sou biólogo. Mas no direito, eu sou formado quando ela bate alguém. No caso, o conceito de agressividade para psicanálise é que a agressividade é um impulso de ansiedade, no caso. Então, no caso, todo mundo é agressivo, mas ser violento é uma escolha do sujeito. Chamou de idiota. Mano, na moralzinha, cara, tu tá pedindo desde aquele dia lá que a gente sentou pra conversar, na moralzinha. A gente tá tentando, é sério, eu tô tentando conversar numa boa. Eu tô falando, eu trouxe artigo científico, tu tá falando que eu sou idiota, que eu tô falando merda. Você que falou. Gente, Você mais alguma coisa? Não. De acordo com tudo. Ok. Pergunta número 3 para você. Qual a diferença entre os termos violência e agressividade? Como já foi falado sobre o tema a diferença de violência e agressividade, nessa visão da psicanálise, a violência é um ato extremo, é o ato. A agressividade, como já foi falado, todo mundo é agressivo, todo mundo tem uma agressividade dentro de si. Mesmo aqueles que às vezes se dizem não fazer mal a uma flor, mas se às vezes eles se sentirem num momento de muito estresse, eles podem até ser agressivos com eles mesmos. Isso quando parece um momento de raiva em si mesmo. E esses daí é uma boa pergunta. O que podemos fazer para evitarmos a violência na sociedade? Para evitarmos a violência na sociedade, como eu tinha respondido anteriormente, né, como que a violência ela é criada, para se evitar a violência, ela necessita também de vários outros fatores. É uma boa criação, saber ensinar a pessoa a lidar
com a agressividade, com lidar com esses sentimentos que tem dentro dela. É uma questão de, para a pessoa eliminar a violência, é bom também a pessoa ter momentos de lazeres, ou seja, ela ser impulsionada, ela ter momentos de lazeres onde ela possa ter momentos de descontração, de alegria, não ficar somente tensionada e presa a um lugar, a um momento. Vocês têm alguma coisa a dizer? Eu sim. Muitos poderiam dizer que plantar armas ajuda a combater a violência. Porque a verdade propõe não mudou ninguém. Mas, como a gente pode ver na nossa sociedade, nos Estados Unidos, por exemplo, o porte de arma liberado e a violência é maior que no Brasil. Então, a única solução é a educação, correto? Conseguiria? Correto. A educação é um ponto importante que a gente pode abordar, porque um país que tem uma educação bem financiada, bem qualificada, é um país que tende a diminuir a questão da violência. Porque quanto mais educamos as pessoas, menos violência temos no local. Um exemplo é as favelas do Rio de Janeiro. Lá muitas pessoas não têm muito acesso à educação e ficam muito aglomerados em pequenos lugares onde a violência é um local. A violência na favela é muito precarizada. E lá é muito difícil. Queria finalizar com uma frase do filósofo Bruno Lúcio que diz: parem de dar armas e deem livros. Obrigada. Vamos falar agora sobre outro assunto, escolha profissional. E quem vai responder para a gente as perguntas é o professor Pablel. Então, professor Pablel, como você chegou a decidir a seguir essa carreira que você segue hoje? Bem, um pouco sobre a escolha profissional agora. Bem, eu escolhi essa carreira de ser um professor de universidade de matemática, porque desde cedo, desde o ensino médio, eu fui muito fascinado pela matemática em si. A maneira como era abordada nas escolas, a maneira como eu aprendi, e isso me impulsionou a querer buscar mais, a querer aprender mais sobre aquele mundo da matemática. E eu me inspirava em projetos, em tudo onde a matemática está inserida. Quando eu terminei o ensino médio, eu pensei, eu não quero abandonar a matemática, eu quero seguir na matemática, eu quero seguir o campo das exatas. Então foi aí que eu consegui entrar no UFPA, que agora é o foco, mas antiga é o UFPA, e fazer o meu curso de licenciatura em matemática. Aí foi nesse curso que eu aprendi muito sobre a matemática. E eu quis entrar nessa área porque é algo que eu queria, era a minha escolha profissional. A minha escolha profissional era seguir nesse campo, não era abandonar. Mesmo com influência de parentes, amigos, não, faz outra coisa, não, professor não ganha bem. Mas eu queria ser professor de matemática e eu busquei ser isso. Obrigada. E vocês? O que levou vocês a escolher ser professor, doutor? Bom, diferente do meu colega, eu escolhi a física, porque a matemática é para quem não passou em engenharia. Eu escolhi a física porque dá mais dinheiro. Só que como eu sempre fui de família boa, eu consegui me tornar doutor, porque eu não precisava trabalhar para ganhar dinheiro. Então hoje eu ganho bem, graças a isso. E estou feliz, contente, com o meu direito, mas tinha que dar muito trabalho, tinha que fazer muito. E aí, eu sou professor de universidade, faço trabalho com os alunos aí, depois só comento a leitura. Está ótimo. Então quer dizer que tu só virou professor porque não queria ler muito na advocacia. Que polêmica é essa? Você é formado em Direito, mas prefere ser professor? E Então significa que o professor ganha mais do que o advogado? você tem doutorado na Alemanha? Não tem doutorado na Alemanha. Então pronto, passa outros colegas lá para falar para a gente também. Então, vocês têm alguma coisa a dizer? Bem, eu me tornei professor. Eu, já diferente de você, eu sou de família humilde. Era lá do Belém, né? Eu era de Belém. A gente recebeu uma oportunidade de vir para cá. Recebi, passei na UFOP,
curso, graças a Deus, mas isso já bem mais pra cá, né? Mas meu doutorado não foi na Alemanha, não Vossa Senhoria, mas eu fiz lá no sul. Bom lugar. Mas eu não largo daqui porque segurança. Você já viu como que Santarém é seguro? Não tanto igual Belém, né? Porque Belém é um posto de segurança enorme, mas aqui também está nesse espaço. Está caminhando para isso. Então eu decidi vir para cá. Você, profissional? Mas sim, É isso. Tá bom. Próxima pergunta, professor Fabrel. Quais são as suas principais habilidades e como elas se alinham com essa carreira que você escolheu, né? Professor de matemática na universidade. Uma das minhas habilidades é a questão da didática. Eu, dentro da universidade, eu gosto de ser um professor que busca uma didática que se apropria aos alunos, faz com que eles aprendam mais. Tipo, se eu escolho uma certa atividade na sala de aula e apenas 2 ou 3 de nota boa e o resto lasca, então eu procuro mudar a minha didática, eu procuro melhorar para fazer com que todos na sala de aula buscam aprender e tirar notas boas para passar. Por exemplo, vou citar um exemplo que eu fiz uma prova, uma turma na universidade. Eu passei a prova e eu vi que teve uns que tiraram nota boa e outros não, mas eu queria fazer com que todos tirassem nota boa, que todos aprendessem conteúdo, que todos se interessassem no conteúdo. Então, o que eu fiz? Eu mudei a minha didática. Para outra prova, eu busquei fazer algo que buscasse eles aprender, buscasse eles se interessar. Então, eu fiz uma didática, chamando os alunos para frente para responder perguntas. Assim, eles buscavam, sentiam nervosismo na pele e buscavam aprender. Porque é algo que a pessoa, se não responder certo, não vai errar. E deu certo? Deu muito certo. No final, eles tiraram notas boas, mostraram que aprenderam, buscaram aprender mais o conteúdo. E isso foi muito bom. eu queria essa pergunta porque eu já tenho um pouquinho de dificuldade, porque eu passo lista de exercícios e parece que ninguém aprende. Eu mando meus assistentes irem lá e daí, mas eles não aprendem. Aí eu comecei a passar uma lista de exercícios e passei para eles fazerem a resolução do quadro e começar a explicar como o professor explica. Só que ainda assim ninguém aprende. Eu não entendo por que ninguém aprende. Talvez deve ser dificuldade das questões também. Não sei, eu realmente tenho muita dificuldade com isso. Muitas questões. Eles nunca aprendem. Mas o senhor responde as perguntas para eles, sabe? Você explica direitinho, mostra na exemplicidade como se resolve a questão e depois faz assim, exatamente igual a esse. Ou você só taca as questões lá e você se vira. Geralmente quando eles perguntam para mim, eu rio, porque são perguntas tão idiotas, né? Eu fico tipo, não é possível que essa pessoa está realmente fazendo essa tipo de pergunta. Aí eu rio e vou embora. Outra pergunta. Como a sua paixão, professor Fabrel, pela matemática, essa pergunta você respondeu, né? Percebi que você respondeu logo na primeira questão. Então vamos passar para a pergunta de número 4. Como é que você lidar com a dificuldade dos seus alunos? Como eu falei, eu busco sempre me adaptar aos alunos. Eu gosto de me adaptar a eles, não eles me adaptar a mim. Então, como eu faço para lidar com a dificuldade deles? Eu vejo alunos que têm dificuldade e eu mostro para ele a forma de como diminuir essa dificuldade. Não só em aula, eu também receito livro para eles lerem em casa, conteúdos. No caso, o que eu costumo fazer muito nas minhas aulas é sempre ficar depois da aula com alguns alunos que sempre trazem questões para mim, responder. Então, esses alunos que trazem as questões para mim, no final da aula, eu procuro responder com eles. Aí assim eu consigo tirar a dificuldade que eles têm. Porque muitos alunos trazem questões que já vem de anos eles tentando descobrir, é uma dúvida. E aí eu tento responder com eles, eu tento tirar essa dificuldade, tento tirar essa dúvida deles através da resolução de questões após a aula. E é algo que eu faço mesmo, porque após a aula, a minha aula está aqui contada 15 minutos. Após a aula eu não tenho obrigação de ensinar. Mas eu sempre procuro melhorar
e usar o meu tempo da melhor forma possível. E esse tempo após a aula é uma forma que eu uso para lidar com a dificuldade dos alunos. Entendi. Então, isso serve como atividade extra para aqueles que têm interesse em aprender mais, né? Exatamente. Entendi. Professor Abel, eu gostaria de saber como você lidar com os desafios e a pressão no ambiente de trabalho. Bem, eu sempre procuro, como eu disse, dividir os desafios por etapas. Eu sempre busco ver os desafios que eu tenho dentro do meu trabalho e busco resolvê-los em etapas. Eu resolvo o primeiro problema, resolvo o segundo, resolvo o terceiro. E é algo que eu costumo me adaptar. Normalmente, eu lá na minha universidade, eu tenho uma turma no ICTA, mas eu administrei uma disciplina no ICET, que é o Instituto de Educação. Para mim, não ficar muito bagunçado a questão dos horários. No caso, quando o professor levanta a mão, por exemplo, o Marcos Tosa ou o Kevin, para ficar com a disciplina, eu não vou levantar e vou falar, eu quero essa disciplina. Eu deixo eles ficar. Porque é eles que mandam bem no assunto. Eu não sou mestre, mas eu sempre procuro melhorar dentro da faculdade. E uma forma de melhorar é sempre reconhecer o que eu sei e em que nível eu estou. E eu quero sempre melhorar e pretendo fazer um doutorado no futuro. Muito obrigada pela sua resposta. E você, professor Abel? Marcos, tem alguma coisa a dizer? Não tenho nada a acrescentar nessa resposta. Né? E vocês, como vocês lidam com a pressão e o desafio no ambiente de trabalho? Bom, geralmente eu escrevo os alunos. Além de passar atividades excessivas, eles não podem ir no banheiro, não podem tomar água, não podem chegar até o 17, senão vão trancar a porta. Por que eu faço isso? Para ter o controle. Os alunos não têm maionese. Se eu perder o controle, se eu quero estranho. Enfim, continua. E você acha que eu hoje? Concordo quase plenamente. A aula deixa de vez em quando, senão eles morrem, né? Não sou a favor desse nível, mas é uma boa pergunta. Como que a gente lidar com a pressão, né? Bom, olha, eu lido com a pressão da seguinte forma: eu passo um monte de lista de exercícios para os meus alunos e eu mando minhas assistentes delas darem aula para mim. E aí, no fim das contas, que pressão que eu não faço no trabalho? Interessante. Eu utilizaria essa técnica, mas não tenho amigos. Não sei por quê. O segredo, amigo, é você ser dono de um grupo de pesquisa. Aí as pessoas vão pedir toda hora para você orientar e em troca você pede para elas auxiliarem a aula para você. A pergunta agora que eu vou fazer é sobre um assunto muito importante também, sobre identidade. E quem vai responder essas perguntas para nós é o professor Dr. Mago Sacra. Então, professor Mago, qual a sua visão sobre identidade como metamorfose? Bom, minha noção de identidade, assim como metamorfose, é que ela se refere à ideia de que nossa identidade está em constante mudança, em constante evolução ao longo da nossa vida. Assim como uma lagarta se transforma em uma borboleta, nós, como seres humanos, estamos em constante mudança. E essas mudanças ocorrem de acordo com nossas vivências, com as relações que a gente adquire no decorrer das nossas vidas. Poderia ser um parceiro de relacionamento, ou amigos, ou familiares. Essas relações interpessoais que a gente tem nos moldam e nos fazem pensar sobre nossas escolhas, sobre nossas perspectivas de vida, nosso psicológico. Muito obrigada. E vocês têm alguma coisa a dizer sobre identidade e metamorfose? No caso, vocês já passaram para pensar sobre isso, sobre se vocês já passaram por uma metamorfose no caso? Já. Eu lembro uma vez, quando eu era aprendiz de mestre, eu
passei por uma mudança e virei doutor. Eu falei que eu fui doutor na Alemanha? Não? Ah, eu fui doutor na Alemanha. Meu método de transição foi mais ou menos assim, mas uma mudança de um estado para outro, não do sólido para o líquido, né, mas sim de um estado do nosso país. Eu tive que me adaptar totalmente a uma forma, a uma região totalmente diferente. Eu acho que esse sentido de metamorfose, essa mudança no corpo, onde a cultura tem que se mudar, tudo, conceitos, tudo, de um estado para o outro. Exatamente, é assim mesmo. Esse é o exemplo de metamorfose. A gente tem que se adaptar no local que a gente está. E é assim como eu me adaptei. Porque eu era professor de EJA, né? Antes eu era professor que dava aula no EJA, ensinava assim. Aí depois eu virei um professor de universidade. Então, passei por um processo que eu tive que me adaptar. Agora que os amigos falaram, eu tenho uma opinião. Quando eu fui doutor na Alemanha, não sei se vai ter esse programa, eu tive que me adaptar completamente. Porque eu vim do país, do Brasil, um país precário, extremamente pobre, essa cultura, e tive que ir para um país onde estava muito mais avançado. Então, quando eu cheguei no doutorado, eu percebi que eu não sabia nada. Então, enquanto os outros fumavam e bebiam cerveja, eu tinha que estudar. Enquanto o pessoal assistia o jogo do Bayern de Munique, eu tinha que estudar. Por quê? Porque no Brasil eu não aprendi nada. Eu vim aprender nada. Outra coisa importante citar é que na Alemanha eles falam inglês. Só no Brasil ninguém fala inglês. Na Alemanha eles falam inglês e alemão. Não, só inglês foi inglês. Não, só inglês não. Eu entendi isso também, só fala Você inglês. vai entender? Ele não fala alemão então. Esse que precisava falar com vocês inferiores brasileiros. Óbvio que eles falam alemão, porque lá é Alemanha. Mas lá eles também falam inglês. Já que a gente fala mal português. E o que eu fiz que eu preciso para estudar na Alemanha? Passaporte, muito importante. Conseguir uma bolsa. E saber inglês. Porque através de saber inglês, você vai conseguir uma bolsa. E com o passaporte você vai para a Alemanha. Entendi, muito obrigada pelas suas respostas, professores. E eu tenho mais uma pergunta para o professor Magno. Eu gostaria que você me falasse para nós, para o público modesto, o que é uma crise de identidade? Uma crise de identidade. Bom, a crise de identidade ela se dá quando a pessoa ela enfrenta momentos em que ela se sente desconectada do que ela era no passado, do que ela é e do que ela pode ser no futuro. A pessoa não tem ideia de que tipo de pessoa ela é, da sua existência. A crise de identidade, também conhecida como crise existencial, ela se dá nesse momento, onde a pessoa ela simplesmente se desconecta do seu ser. Entendi. Muito obrigada pela sua resposta. E vocês? O que é para vocês crise de identidade, professor Max? Crise de identidade. Bom, segundo a Organização Mundial da Saúde, a crise de identidade é um fator psicológico que acontece na vida do ser humano. Quando ela passa por uma mudança drástica, que ela acaba se sentindo num vazio, num limbo, como se tudo que ela era, ou achava que ela era, deixasse de existir. Por exemplo, você é um médico cirurgião, aí você sofre um acidente e perde 2 mãos. Você vai passar por uma crise de identidade, porque você não é mais aquele status de médico cirurgião e você não tem mais aquele trabalho. Então você tem que ser uma nova pessoa, você tem que se reinventar. Antes disso, você vai passar por uma depressão, que vai ser uma crise de identidade. Acho muito interessante esse exemplo, porque eu já vi isso acontecer. Ele era cirurgião, ele era muito bem com os mãos dele, e ele sofreu um acidente onde ele perdeu aquela função cognitiva das mãos dele, entendeu? E isso fez com que ele realmente passasse por uma metamorfose, que foi o que a gente acabou de falar, e isso fez com que ele criasse uma crise de identidade. Quem eu era? Eu era cirurgião, mas o que eu sou agora? E o que eu posso ser no futuro? Entendeu? E com essa busca, ele foi em outros países atrás de uma cura para o mundo dele.
E ele virou um super-herói. Como assim? Ele virou um super-herói. Ele começou a aprender magia e ele virou um super-herói dos jogadores. Uma coisa muito boa sobre essa questão de crise de identidade está aqui. Essa é uma máquina de Lexicon. É. Não parece, mas é. Algo criado antes de Cristo. Aqui está no modelo perfeito aqui na nossa frente. A criadora dessa, ela sofreu muita perseguição, ela sofreu abusos, ela sofreu. E você parar para pensar que todo esse sofrimento era simplesmente por fato dela ser inteligente, por fato dela ter conhecimento. Esse conhecimento gerou perseguição e ela até nesse momento de perseguição entra a crise de identidade, no qual ela não se entendia e se perguntava: o que eu devo fazer? Devo abandonar meu conhecimento e esquecer Antiocitra? Ou então eu devo assumir esse conhecimento e lutar contra tudo e todos para assim mostrar o meu real conhecimento? Daí, ela enfrentou essa problemática que ela tinha e se aceitou e construiu Antiocitra. Você me emocionou agora, professor Michelvan, que eu lembrei quando eu pedi empate, aqueles machistas, sociedade patriarcada perseguia as mulheres inteligentes. Parte tem que ser lembrada. Eu sou uma bruxa. Eu sou um Gente, mas é que embora, né? Corta lá, que eu vou dar o agradecimento. Não, continua, deixa eu. Então, esse foi o nosso assunto de hoje. E eu quero agradecer aos professores. Muito obrigada, professor Pablel, professor Marcos Safra. Muito obrigada, professor Michelvan, professor Marcos História também. Eu só queria falar uma coisa. Você sabe por que não existe flor preta?